A gente começa falando do São José, que foi goleado no último final de semana, fora de casa para o Santo André, e está matematicamente eliminado do Brasileiro da Série D, com 2 rodadas de antecedência. Como a gente não teve programa na segunda-feira, vamos ver como é que foram os gols, e aí o Paulito a gente vai conversar sobre... Como é que é? É verdade, não tivemos programa na sexta e na segunda-feira também, japonês. Não fala besteira. O detalhe é o seguinte, vamos ver como é que foram os gols da partida. Solta, Matheus! O primeiro do jogo saiu aos 4 minutos e teve polêmica. Ataque pela esquerda, Enzo fez o levantamento para o meio da área. João Marcos cabeceou a queima-roupa e Ariel fez uma defesaça, mas a arbitragem deu gol. Repare lá em cima no vídeo, a bandeira Isabelle de Oliveira deu o gol e correu para o meio de campo. Olha o replay, entrou ou não entrou totalmente? Mas a bandeira viu e marcou o gol do Santo André. João Marcos, Santo André 1, São José 0. Aos 17, o Santo André fez o segundo. Júlio César dominou na intermediária e abriu para João Marcos na esquerda, que dominou, invadiu a área e bateu. Ariel falhou. Repare, a bola passou entre as pernas de Ariel. E João Marcos, que não tem nada com isso, comemorou e fez o segundo dele no jogo, o segundo do Santo André. Santo André 2, São José 0. O Santo André fez o terceiro pela direita. Dioran, ex-joseense, fez a jogada, invadiu a área, ergueu a cabeça e viu Nelsinho livre, chegando de trás. Ele só rolou e Nelsinho bateu de primeira para fazer mais um para o Santo André. Nelsinho é o nome do gol. Santo André 3, São José 0. No segundo tempo, aos 4, o Santo André matou o jogo. Dioran recebeu com a defesa escancarada, dominou, carregou, invadiu a área e bateu. Ariel ainda tocou na bola, mas ela entrou. Dioran foi para a rede. Era o quarto da equipe andreense no Bruno José Daniel. Santo André 4, São José 0. O São José conseguiu o gol de honra nessa roubada de bola no meio de campo. Felipinho tocou para Jackson, que dominou, carregou e da intermediária bateu rasteirinho para matar o Wellington Santana e descontar para o São José. Jackson é o nome do gol. Santo André 4, São José 1. Pois é, Paulito, que situação, hein? Para quem estava esperançoso aí com uma vitória do São José, era um confronto direto contra o Santo André. São José que na última vez que enfrentou o Santo André, aí mesmo no Bruno José Daniel, havia se dado bem, mas principalmente aquele primeiro gol, que para mim é muito duvidoso, para mim a bola não entrou totalmente. Se o Matheus tiver aí o primeiro gol, puder botar um replay pra gente vai dar uma olhada. Para mim a bola não entrou, Paulito, mas independente disso, esse gol foi validado pela bandeira lá do outro lado, parece que deu uma desestabilizada no São José e aí a coisa desandou. 3-0 no primeiro tempo. Para você reverter, tirar essa diferença, fica realmente complicado, né? Verdade, Vieira. O São José chegou com muita expectativa para esse confronto contra o Santo André e naturalmente isso iria acontecer mesmo porque o time fez por merecer na vitória contra a Inter de Limeira fora de casa, mas eu acho que eles acabaram sentindo um pouquinho dessa pressão. Mentalmente o time desestabilizou. Esse primeiro gol, a gente analisando um pouco Você acha o lance... que entrou? O Matheus frisou pra gente, ó. Pode botar em tela cheia, Matheus, por gentileza, olha só. Me parece, esse aí acho que é o ponto máximo que a bola entra, Paulito. É óbvio que a imagem não é com a melhor qualidade, né? A transmissão da TV do Santo André é uma imagem mais de longe. O Israel até aproximou pra gente, claro que perde um pouco da qualidade, mas ao que me parece, para a bola entrar, para sair, para entrar, ela precisa passar por toda a linha. Me parece que ela belisca um pouquinho a linha e ela me parece que não entrou. Os jogadores do Santo André, eles nem comemoram, só comemoram a partir do momento que o árbitro vê a bandeira correndo e aí ele sinaliza o gol. Exatamente. E o próprio árbitro não tinha convicção naquilo que ele estava apitando. Ele esperou olhar para a bandeira ainda tardou, né? Ele estava com o apito ali, enrolando um pouco para poder tomar a decisão, então não foi um gol assinalado assim com algo que eles realmente falaram, não, foi gol. Não foi algo concreto. Mas o São José, dentro de campo, Vieira, teve uma situação muito complexa. Eu acho que o time mentalmente se desestabilizou. Ele trouxe uma pressão para ele, para poder buscar esse resultado, vencer do Santo André, tentar continuar vivo dentro da competição. E os jogadores, eles não conseguiram se entender. O São José até criou algumas oportunidades, fez alguns perigos ao time do Santo André, só que ele perdeu bastante volume de jogo, intensidade, concentração, tudo que ele tinha conquistado nos últimos jogos contra o Água Santa, contra a Inter de Limeira, o time não conseguiu entregar contra o Santo André e isso impactou no resultado.
Pois é, a eliminação do São José, obviamente, não foi no último sábado contra o Santo André, foi, né, a decorrência do campeonato, como você bem falou, em alguns jogos aí que o São José merecia a vitória, acabou não concluindo em gol, muito por conta de um ataque que a gente pode chamar de ineficiente, perdendo gols relativamente, entre aspas, gols feitos, né? O São José até que produziu, melhorou consideravelmente nas mãos do Sérgio Guedes, mesmo tendo um time aí, na própria visão do Sérgio, ele não falou abertamente, mas ele nas entrelinhas, ele deixou que a montagem do elenco não foi satisfatória, pelo menos do modo que o Sérgio Guedes entende que o futebol deve ser jogado, como uma montagem de clube, né? Enfim, o São José realmente acabou tropeçando nas próprias pernas e agora culminou com a eliminação com 2 rodadas de antecedência. Sábado que vem enfrenta o Pouso Alegre, o jogo dos já eliminados, e depois ainda tem aquela viagem longínqua lá para o Mato Grosso para fechar a participação. E quem diria, hein? O Costa Rica, que antes de começar a competição todos diziam seria o fiel da balança na perspectiva de quem perdesse ponto para o Costa Rica poderia deixar de se classificar. E o Costa Rica está com um passo para a classificação. Já já a gente vai ver essa tabela de classificação aqui no Hora do Esporte. Mas, Paulito, realmente resultado que deixa a torcida descontente e agora cumprir tabela mais 2 jogos. Verdade, Vieira. E sobre essa questão do planejamento, foram erros, né, em sequência que acabaram culminando isso. O time já não tinha terminado bem o Paulistão da Série 2, mesmo assim o trabalho foi mantido com o Ricardo Costa, com o Edmar, deram autonomia para eles criarem este elenco, trazerem os jogadores, e na prática a gente viu que algumas dessas peças não conseguiram se consolidar, né? Faltou, por exemplo, um homem-gol ali, um centroavante, o time produzia muito, mas não tinha ninguém para poder transformar isso em resultados. Então são aprendizados aí que a diretoria vai ter que ter para que nos próximos anos, quando o time tentar brigar para voltar novamente a um cenário nacional, possa evitar esses erros, Vieira. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na tabela de jogos do final de semana, porque os jogos também não foram legais para o São José caso ele vencesse. Derrota goleada, Santo André 4-1 em cima do São José. Patrocinense já era esperado, perdeu para o Pouso Alegre, que também não resulta muita coisa, mas a vitória do Água Santa para cima da Inter de Limeira. Se a Inter de Limeira tivesse mais campeonato, ela ia ficar fora, hein? E o Costa Rica venceu o Maringá, empatou o jogo aos 48 do segundo tempo e virou aos 49. Esse Costa Rica, eu vou te falar uma coisa para você, diria o poeta. Coloca a classificação pra gente aqui, meu caro Matheus. Olha só, Maringá classificado 26, Inter de Limeira já tá perigando ali, hein? Olha o Costa Rica, meu amigo, 20 pontos, terceira posição, encostado junto com o vice-líder, a Inter de Limeira. Água Santa 19, Santo André ainda brigando pela 4ª vaga. Pouso Alegre, São José e Patrocinense já eliminados. E Paulito, o desmanche do São José, que vai ser uma consequência ao final da competição, já começou. O Meia Nicolas, o Matheus vai colocar pra gente, o Meia Nicolas do São José, ele se despediu através das redes sociais. Olha aí, ó, uma postagem dele, uma foto bonita, inclusive, com a torcida ao fundo, colocou ali os números dele, ó, 62 jogos com a camisa do São José, 2 acessos com a camisa do São José, 12 gols e 9 assistências, os números do Nicolas, postado por ele. Nicolas deixando o São José, natural, né, Paulito? Mas da grande maioria desse elenco atual do São José não deve ficar para a temporada do ano que vem. Verdade, a maior parte dos jogadores tem contrato somente até o fim da Série D, e como foi antecipado a participação da Águia do Vale, vai começar a se despedir. O Nicolas foi um dos grandes nomes, né, do São José aí nesses últimos anos, então, sem dúvidas nenhuma, é um jogador que a torcida retribuiu o carinho também, mas vai ocorrer o desmanche, é natural. Faz parte. Sucesso para o Nicolas, sucesso para o São José. E agora a direção tem mais 2 jogos para cumprir, mas claro, a cabeça já é pensando no ano que vem, 2025, Campeonato Paulista da Série A2, que o São José venha forte. Tenho certeza que virá forte em busca do acesso no ano que vem para o Paulistão, tá certo?